Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Primeiro Stint. E hoje comigo aqui está o Cássio Cortes, parceiro de longa data, já fizemos vários trabalhos juntos aí também, e um cara que tem uma história legal no automobilismo, né? Um jornalista que conseguiu fazer essa transição para o outro lado, também realizar um pouco do sonho de cada um de nós de estar na pista, e a gente vai poder trocar uma ideia aqui bastante sobre várias coisas, inclusive Fórmula 1, porque tivemos o Grande Prêmio do Japão e tem muita coisa para ser discutida a respeito desse novo título, 6º título mundial da Red Bull. Beleza, Cássio? Pô, Thiagão, satisfação, obrigado pelo convite. Aqui numa semi-casa minha, que é o Automais, então tá tudo em casa. Assisti o GP do Japão, né? Já tô... Como a minha mulher tá com 4 meses aí de gravidez, não tenho dormido muito mesmo, acordar 2 da manhã não foi nenhum desafio pra mim. Já tá treinando aí para as madrugadas que virão. Cara, esta madrugada especificamente, eu acho que a gente viu um Verstappen mordido e querendo resolver a parada, né? Por tudo que aconteceu lá em Singapura, eu acho que a volta dele no quali foi uma coisa que impressionou todo mundo e depois na corrida não deu chance para ninguém, né? Parece que ele realmente está no melhor dele. Sangue no olho, né? Meteu mais de 4 décimos no Pérez, só naquele primeiro setor dos S's ali, que pra quem joga Gran Turismo e tal, nossa, é difícil acertar ali. Suzuka é demais, né? É uma das pistas que é mais complicado você realmente pegar na veia uma volta, né? Às vezes, para continuar aí na metáfora do Gran Turismo, nossa, peguei o S na veia aqui, aí chega nas dernes ali, vai dar uma errada. Eu acho que ele vinha muito para provar, mas eu acho que mais do que a questão do motivacional, do anímico, a gente sabe que o Verstappen não precisa muito disso, né? Ele quer destruir e dominar sempre. O que a gente viu é que o carro da Red Bull continua sendo, principalmente quando a gente tem muita curva de alta, né? Raios longos, como é a Suzuka, é um caminhão de diferença. Só com aquele asterisco, né? Não é que seja a Red Bull, é a Red Bull do Max, né? Só quem consegue extrair tudo disso do carro é o Max, né? É um assunto que está quase ficando cansativo, porque ele já vem desde o meio do ano. Assim, a gente, Pérez. Mas a sua opinião é inédita aqui neste programa. Por quê? Por que o quê? Porque o Pérez não consegue performar. Exatamente por isso, cara. Eu acho que o automobilismo é fascinante por vários aspectos, né? O carro de Fórmula 1, existe um potencial máximo, né? Todos os 10 carros do grid ali, se você colocar um robô perfeito, ele tem um potencial máximo de tempo de volta, né? O da Red Bull é o maior hoje. Nesse final de semana aí, talvez o da Haas, o da Williams fosse o menor. Só que, uma coisa é o potencial teórico, outra coisa é efetivamente extrair esse potencial, né? E é muito raro um cara que consiga extrair 100% do potencial quase que 100% das vezes. Em um carro muito difícil, né? A gente viu muita gente sofrendo do lado do Verstappen, porque o Adrian Newey, não vamos esquecer, né? O Adrian Newey, quando fazia Leyton House lá nos anos 80, esse carro aqui vai ser muito rápido. Mas o piloto não cabe. Isso é um detalhe, né? O Adrian Newey, ele é o cara que, olha, o potencial teórico máximo é esse aqui. Nesse caso específico, nesse regulamento, acaba sendo um carro que tem muita frente e é muito instável de entrada de curva. Só que o Verstappen é um cara que vive com isso com muito conforto. Como o Leclerc é outro cara, né? A gente vê quando a Ferrari, historicamente nesses 2 anos aí, 2 ou 3 agora, de parceria de Leclerc e Sainz, a Ferrari era esse carro muito arisco, que o Leclerc conseguia extrair... Terceiro. Conseguia extrair esse quase 100% do pacote muitas vezes, e o Sainz sofria bem mais para extrair, falando de tempo de volta, né? Então, no caso do carro da Red Bull, esses 100% teóricos são de um carro muito arisco. E a gente até viu, né, o Albon, eu gosto muito daquele site Players Tribune, né, que são manifestos de atletas, né? E o Albon escreveu um textão lá, uma carta, que ele brincou, né? O carro do Max, quando batia um ventinho, a roda dianteira já fazia assim, né? De tão rápida que era a relação de volante, de tão dianteiro que era o carro. E o Pérez não consegue viver com esse carro, não consegue. Agora, é uma coisa que pode mudar ainda, porque ele teve bons desempenhos ali no ano passado, teve bons desempenhos também no começo dessa temporada e de repente desapareceu. Você acredita que o Pérez pode dar a volta por cima ou a história dele na Red Bull
terminou e só está esperando a data de anunciar realmente. É muito interessante qual vai ser a data. A história do Pérez na Red Bull não terminou. Ele tem contrato para 2024 e ele vai cumprir esse contrato. Onde é que o Pérez tem bons momentos? Onde você precisa tirar essa característica extremamente traseira do carro para que não bater em muro, né? Basicamente em pistas de rua. Então, onde é que o Pérez consegue chegar perto do Verstappen? Quando a Red Bull precisa fazer um carro mais dianteiro. Em Singapura, Arábia Saudita, Mônaco, Baku. Aí nasceu a tese do Pérez piloto de rua, então. O Pérez sempre foi bem sim, claro. piloto de rua, mas o ponto é o seguinte, nessas pistas, a Red Bull precisa diminuir o teto do carro, o teto do potencial, porque o erro custa muito caro na pista de rua. Quando ela abaixa o teto, se o teto está mais baixo, fica mais fácil para o Pérez chegar perto do Verstappen, né? O que eu acredito? Eu acho que a gente teve agora no final de semana do GP do Japão a confirmação do Ricciardo e do Tsunoda para 2024 na AlphaTauri. O Pérez tem... A gente sabe como são os contratos da Red Bull, né? O Pérez tem contrato para 24, a Red Bull não quer mexer nisso, não quer talvez... Envolve patrocinadores. Envolve patrocinador, envolve contrato, envolve coisas que a gente nem imagina, né? Como um imenso aumento nas vendas de latas de Red Bull no México, graças ao Pérez. Então, nisso a Red Bull não quer mexer, não vai comprar essa briga. Mas a gente sabe que todos os contratos de piloto da Red Bull é tipo assim, você é contratado da Red Bull. Ninguém diz aonde que você vai andar. Se é Red Bull Racing, se é AlphaTauri, né? O que eu acho? Eu acho que o Pérez começa a 24 muito sob pressão, caso o Ricciardo emplaque. Eu não descarto, eu vejo como muito... não provável, né? Porque o próprio Ricciardo ainda é uma grande incógnita, né? De quão... Será que ele vai botar o Tsunoda no bolso? Nas primeiras 6... Cabe. 7? Cabe que o Tsunoda é pequeno, né? Mas assim, não é nenhum cenário... Hoje não é um cenário altamente provável, mas ao mesmo tempo não é nem um pouco impossível a gente imaginar que o Ricciardo volte, termine bem o ano e no início do ano que vem domine o Tsunoda. Não precisa dominar. Se ele estiver melhor que o Tsunoda e o Pérez continuar tomando o fumo que ele está tomando, eu acho bem possível a Red Bull fazer a troca durante 2024. Rebaixar o Pérez e promover o Ricciardo. O Marco, que é um cara que as palavras não são tão confiáveis assim, diz que essa possibilidade não tem contratualmente com o Pérez, que ele tem... que o contrato impede que ele seja rebaixado. Sim. Mas não impede que ele seja dispensado, né? Sim. Então, e que a multa seja paga, que né? a multa seja paga. Então tem tudo isso também para considerar e a batata fica assando realmente a depender desse desempenho do Ricciardo em 2024. Você assinaria com o Ricciardo Tsunoda ou daria uma chance para o Lawson? Eu acho que, assim, de novo, para mim é tudo uma questão muito de potencial e teto, né? Olhando hoje, a fotografia de hoje, o teto potencial mais alto são dois aí. Um é o do Ricciardo, se e quando um dia ele voltar a andar do jeito que ele andava, uma grande interrogação, e outro é do Lawson, né? A curva inicial do Lawson na Fórmula 1, ela é muito íngreme, né? A gente, o cara fez ponto na segunda corrida, com muita sorte, com muita circunstância, acabou sendo melhor que o Tsunoda na maior parte do tempo, nesse pagamento. E o Tsunoda é o cara que, hoje ele é um cara que está performando de forma consistente, mas a gente sabe que o Tsunoda não é um futuro campeão do mundo. A gente já achou que o Ricciardo seria, e a gente não sabe se o Lawson não é, né? Então, o potencial maior a ser descoberto aí, o menor dos três, é o do Tsunoda. Agora, tem uma questão que a gente precisa lembrar, que a AlphaTauri deixa de ser a equipe júnior da Red Bull para o ano que vem, vai ter uma grana da Hugo Boss, dizem que a equipe vai se chamar Boss, Bulls, enfim. Ela vai ter uma personalidade própria que ela nunca teve, né? Ela vai perder esse papel histórico que ela teve desde 2006, de ser uma fomentadora de pilotos jovens para a Red Bull. Inclusive, se a gente for olhar até nesse sentido, mas o Tsunoda é esse cara. Não, o Tsunoda tá ali com grana da Honda e provavelmente em 2026 o Tsunoda vai ter algum envolvimento ou com a Aston ou com uma possível... quem tiver Honda. Com quem tiver Honda, uma possível segunda equipe Honda. Quem sabe o Andretti? Não, Andretti é Cadillac, né? Mas enfim, o ponto é que o Ricciardo, ele é a estrela da Boss Bulls, né? É isso. Ele tem um apelo comercial para uma marca como a Hugo Boss que um Tsunoda e um Lawson hoje não tem, né? Não, tem toda a razão. Acho que o impacto de ter um piloto vencedor lá dentro é o que acabou pesando muito nessa decisão. Agora vamos falar um pouquinho de McLaren. O Lando Norris em segundo, o Piastri em terceiro nesse GP do Japão e o Piastri de contrato renovado para além do que vai o contrato
do Lando Norris. Você acha que a Red Bull pode também voltar os olhos pro Lando? Eu pontuei aqui, acho que na semana passada com o Rodrigo França, que eu acho que sim, que até por pressão da Fórmula 1, pode ser que a Red Bull tenha em algum momento ter um segundo piloto muito competitivo. Tipo, ó, gente, não dá, vocês podem ter um carro dominante, mas precisa ter, né, alguém que consiga fazer frente a esse cara aí. Você acha que isso pode vir a acontecer, um Lando Norris na Red Bull? Ou... Eu acho bastante forte essa possibilidade, e eu sou um cara que sou muito... eu repudio muito qualquer teoria da conspiração. Quem decide quem vão ser os pilotos da Red Bull é a Red Bull. E a gente conhece todo o histórico, a gente sabe que a cabeça do Dr. Marco é uma cabeça fascinante. O que a Red Bull olha? Ela precisa... Primeiro, o Pérez está tendo um desempenho péssimo. Só que isso não está custando grande coisa, porque a superioridade do carro é muito grande. Ele é vice-líder do Mundial. Exato. Mas a gente tem, quando o regulamento vai ficando estável, né, a tendência é que a coisa vai achatando. A tendência é que em 24 e 25 a vantagem da Red Bull seja menor do que é hoje. E aí, se a coisa começar a apertar no Mundial de Construtores, não dá para ter um cara no desempenho que o Pérez está tendo. Isso é uma coisa. Eu acho que a segunda coisa eu acho que a Red Bull olha para o Lando Norris, que a gente sabe que o Dr. Marco tem uma paixonite pelo Norris, que é muito justificada, porque é um cara que está performando em alto nível há bastante tempo na Fórmula 1. Eu acho que olha mais ou menos como a Mercedes olhou para o Russell. Você vai chegar aqui, de cara você já vai colocar uma pressão na nossa estrela que fazia muito tempo que ela não tinha, ou seja, você vai puxar o envelope da nossa estrela também. Mas assim, também não bagunça muito o coreto. A gente quer que você... você é o futuro. Segura aí que o Max... A gente já viu várias frases do Max, né? Dizendo, olha... Eu não quero estar na Fórmula 1 com 40 anos, eu não tenho nenhum tesão de ser 8 vezes campeão do mundo, bater recorde. Eu queria ser campeão do mundo uma vez, já fui. Essa coisa que a gente até esquece, né? É um pouco de burnout, né? O Verstappen, ele é piloto de Fórmula 1 desde os 17 anos. A tendência desse cara com 34, 35, que fala, me dá 2 anos, eu quero viver. Muito... Como o Alonso teve, enfim. Como o Alonso, assim, mas eu digo assim, o Alonso ele chegou na Fórmula 1 já com 20, 21, né? O Verstappen é muito cedo, o cara que chega muito cedo, a chance dele querer um sabático, dar uma burnoutada meio cedo, assim, com 32, 33, é bem maior. E ele mesmo fala isso, né? Abertamente, que ele não é um cara que se vê... Volta e meia ele dá esse tipo de declaração, né? Então eu vejo a Red Bull olhando pro Lando como o futuro. O cara que vai ser o que o Russell é hoje e uma hora o Hamilton vai aposentar. O Hamilton é bem mais velho que o Russell. Quem vai ser o líder da Mercedes? O Russell já mostrou, performando muito parecido com o Hamilton em 2 anos. A Mercedes, tô confortável em ter o Russell como meu futuro líder. Eu acho que o papel do Lando no sonho da Red Bull, né? Sim. Tudo isso não inclui quanto o Zac Brown pode pagar para ele, quanto a Audi não vai oferecer para ele. Eu também acho que o Lando é o ficha 1 do projeto da Audi para 26. Muita gente falou do Sainz, né? Sim, sim. Mas realmente é um grande nome para 26. O contrato dele acaba justamente em 25. Já que eu mencionei o Sainz... E desculpa te interromper. Manda ver. Ele tá numa posição muito confortável, o Norris, né? Agora ele tá no o mercado de vendedor, né? Ele não precisa fazer essa coisa assim, eu vi um pouco, que você falou, o Piastri foi renovado além, e o Piastri já tá andando junto com nós. Na internet, no Twitter, sim, né? Sim. No X, não... McLaren já viu que o Piastri é melhor e dane-se Norris. Não, é o contrário. É o Norris que tá com todo mundo querendo e ele não precisa. Para que ele vai arriscar um contrato longo quando o regulamento muda em 26? Sim. Eu acho que o Norris provavelmente vai fazer uma renovação ou com a McLaren, mas enfim, o próximo contrato dele vai ser um contrato de 2 aninhos para ver se a movimentação dele para 26 deu certo, caiu no carro certo, né? E se caso não tenha caído, ele tenha como consertar essa movimentação. Sim, é um ponto interessante para se observar também. Agora, já que eu citei o Sainz, vamos falar de Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz, onde é que vai parar essa disputa aí entre eles, em que nesse momento parece que o Sainz teve um brilhareco. Pico aí, um brilhareco, e parece ter se entendido melhor, parece que tá melhor com o carro. Até o Japão, né? No Japão a gente já viu o Leclerc ser mais rápido novamente. Eu acho que, de novo, eu tô sendo um pouco repetitivo aqui. O Sainz é um cara muito inteligente, mas o talento natural, a capacidade de extrair o máximo daquele potencial teórico do robô, digamos que o Leclerc é um robô melhor que o Sainz.
nessa questão de simplesmente tirar o máximo do pacote. A questão é que o Sainz é um piloto 360 graus, muito completo, muito inteligente, muito experiente, um cara que lê a corrida, que se acalma, que tem a personalidade, né? É um espanhol, filho do Carlos Sainz ali. Ele, desde o início, teve uma confiança de trucar a Ferrari que o Leclerc, por exemplo, nunca teve, como jovenzinho criado, né, dentro de casa desde o começo. Mais ou menos a diferença de postura de um Hamilton na McLaren, onde ele sempre ia ser visto como o bebê do Ron Dennis, mesmo que chegasse lá aos 35 anos, versus a postura do Hamilton na Mercedes, que não, aqui sou eu que vou dizer como as coisas vão acontecer. Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Quando o teto do pacote baixa, né, o Sainz consegue andar igual ou até melhor que o Leclerc. Agora, o carro potencialmente mais rápido sempre vai ser o carro mais arisco, o carro mais traseiro. E aí, quando a Ferrari tiver esse carro... A Ferrari, na verdade, assim, ela achou um carro menos arisco, porém ainda bastante rápido. O que é muito bom, porque isso é uma outra coisa muito maluca na Fórmula 1, né? Tudo é relativo. A Ferrari pode ter ido aí para uma linha agora de updates, de acertos, que deixou o carro mais conservador, mas ao deixar o carro mais conservador, ele fica mais fácil de ser guiado e ele fica mais acessível esse potencial. E aí, quando o potencial é facilmente acessível, o cara que é muito consistente, como o Sainz, está se sobressaindo, né? Uhum. Mas eu acho que ninguém na Ferrari hoje, na data aqui pós-GP do Japão, ninguém está achando, agora o Sainz que é o cara. Não, eles sabem que o cara é o Leclerc, né? O cara é o Leclerc? Dentro da Ferrari, eu acredito que sim. Mas para a Fórmula 1, você acha que ele é um cara que vai conseguir ser a estrela que pintava no passado? Eu acho que sim. O piloto de Fórmula 1, ele se a gente abrir a abinha do FIFA Soccer ali, tem 100... Sim. Velocidade, consistência, acerto, como trabalha com os engenheiros, relacionamentos, ele faz os mecânicos... É muito louco isso, né? A gente viu agora, recentemente, né? Tanto o Stroll quanto o Sargent dando pancadas. E nos dois casos, assim, o cara dá a pancada e já corta pro mecânico. Não aguento mais esse cara. Esses caras não estão dando aquele sangue a mais. Isso tudo conta, porque é um esporte de ganhos marginais. Agora, qual é a primeira barrinha? É velocidade pura, talento natural, né? E quando você fala de velocidade pura, talento natural, hoje na Fórmula 1, eu acho que você tem uma prateleira ali de uns 3 caras que o Leclerc é um deles, em velocidade pura, né? No mesmo patamar, talvez, de um Verstappen, em velocidade pura, tá? Nas demais outras todas as coisas da barrinha, hoje o Max está performando bem acima. Mas uma vez que você tem essa velocidade pura, o resto todo você vai construindo, desenvolvendo. E quando você tem um carro consistente, aí esse cara voa. Eu vejo o Leclerc hoje muito parecido com todo esse período do Leclerc na Ferrari, para mim, é o Senna da Lotus, né? É o cara que tem a velocidade explosiva para fazer 20 poles, mas não tem o carro e a equipe performando em alto nível consistentemente para fazer mais do que 6 ou 7 vitórias, né? As estatísticas do Leclerc são muito parecidas com as do Ayrton na Lotus, né? Sim, é verdade. Nesse sentido é verdade. Embora eu acho que ele sofra mais com o mental do que eventualmente o Senna sofreu. Entendi o seu ponto. Mas eu concordo 100% com você. Exato. No restante das barrinhas ali, mental, o Ayrton da Lotus já era bem... A barrinha já era bem maior que a barrinha do Leclerc. O Leclerc, ele tem essa coisa que ele parece que a armadura dele é frágil, né? Que a qualquer momento ela pode ser perfurada, né? Cara, e você sabe que o ano passado eu tive a chance de entrevistar o Leclerc aqui pro primeiro stint, junto com o Sainz, e uma das perguntas que eu fiz lá foi... como é que ele lidava com a pressão, como é que ele trabalhava com isso. E assim, a resposta que eu menos esperava foi a que ele deu. Eu não tenho problema com pressão. Então, sabe aquela coisa, eventualmente, do alcoolismo, ou daquela coisa da pessoa ser a primeira a admitir? Sim. Eu acho que talvez esteja faltando isso para ele. Ele não consegue enxergar que ele realmente, em alguns momentos, ele falhou. Ele, no passado, foi um cara forte mentalmente. Correu lá em Spa, depois da morte do Hubert, correu no fim de semana que o pai morreu também. Venceu, né? E venceu. Então ele era um cara muito forte, mas por algum motivo, nessas circunstâncias, nesse momento, não parece ser mais. Mas talvez esteja precisando de um pouquinho de terapia. Exato, e ainda não assimilou isso, enfim, tudo bem, vamos ver se eu acho que o Leclerc, cara, na visão dele, aí tô entrando na cabeça do cara, totalmente especulação, né? Eu acho que ele acredita o seguinte, entre ser quarto e quinto e ser segundo, terceiro, quarto e quinto, dane-se pra mim. Sim, eu tô aqui comprando muito risco mesmo e dane-se.
Legal, legal. E aí, ele tem essa confiança. Na hora que o carro me permitir comprar menos risco, vai tá facinho. Agora, eu não sei se um dia a Ferrari vai ser esse carro para ele. Ele é um player muito interessante para esse mercado Sim, de 26 aí, novo regulamento. Chegou a ser sondado pela Mercedes, né? Que também seria uma baita aquisição. Agora, aproveitando a sua experiência também na indústria automobilística, a gente tem hoje uma equipe que é a Aston Martin, que tem como dono o Lawrence Stroll, também dono da fábrica, dono da Aston Martin. Porém, se você pega lá, né, a Aston Martin é uma empresa com capital aberto, você pega a lista lá dos acionistas, 23% para o Lawrence Stroll, se eu não estiver enganado. Evidentemente, lá fora, isso já é suficiente para você controlar a companhia. 18% para a Saudi Aramco, que é a empresa patrocinadora também da equipe de Fórmula 1. E aí você tem lá, enfim, participações menores de vários investidores. A Saudi Aramco vota com o Lawrence no board, né? Será? Pode considerar aí que ele tem 41%. Será? Então não sei, estamos especulando. Isso que eu ia usar a sua experiência na indústria automobilística. Será que em algum momento os investidores não vão falar, gente do céu, mas precisa mesmo ser o filho do cara aí? Não dá para a gente testar uma outra pessoa? Eu acredito que isso possa acontecer uma hora ou outra. Eu acredito que isso possa acontecer uma hora ou outra e eu acho que a chave desse processo está na mão de Lance Stroll. Uma hora ele vai... Cara, ninguém gosta de perder, né? E tem uma coisa de... A gente estava falando do Leclerc fazer terapia, né? Tem uma coisa de autoconhecimento. Eu acho que esses anos de Vettel e Alonso mostraram... Cara, olha como é difícil a Fórmula 1. O Alonso, nas primeiras 8, 9 corridas, ele fez 7 pódiums, né? A gente estava esperando... Nossa, finalmente vai vir a vitória do Alonso. Não veio. Por quê? Porque a Aston, ela estava como segunda força no começo do ano, porque, como a gente falou antes, tudo é relativo na Fórmula 1. A Ferrari e a Mercedes, a gente nem pensava em McLaren naquele momento. Estavam... como se diz em inglês, né? Underperforming. Elas se embananaram ali e elas estavam performando muito abaixo. A Aston estava a 6, 7 décimos da Red Bull. E isso estava sendo suficiente para ela ser segundo. Quando, na verdade, quando você está a 7 décimos do primeiro, você deve estar em quarto ou quinto. Então, a Ferrari e a Mercedes levantaram o jogo de forma muito surpreendente. Acho que surpreendente para quem olha de fora, né? Porque a gente acompanhou ali. A McLaren, ela lançou... Eu nunca tinha visto isso na história, né? Ela lançou o carro falando... Estamos lançando o carro, mas é uma bosta. Já estamos aqui, o carro de verdade é outro. Calma que vai dar tudo certo. Demitiram o James Key. Demitiram o James Key e tudo mais. Então, assim, essa vitória que parecia... Essa vitória do Sainz em Singapura, no início do ano, todo mundo estava apostando que seria uma vitória do Alonso, né? Na hora que a Red Bull desse uma tropeçada, o Alonso foi 8º em Singapura, porque entrou todo mundo no meio. Por que eu estou dizendo isso tudo? É muito competitivo, é muito difícil. O Alonso teve a janela e não conseguiu capitalizar uma vitória. O que sobra pro Stroll, né? O cara já saca que, cara, o Stroll já fez uma pole, já tem uns 3, 4 pódios. Isso aí. Ele sabe assim, olha, talvez num cometa Harley estilo a vitória do Ocon lá na Hungria ele possa ganhar uma corrida. Mas ele nunca vai ser um cara top 3, top 4, top 5 no campeonato, porque o nível é muito alto, muito. A gente vê a vantagem imensa que a Red Bull tem de carro esse ano e o Pérez parindo uma bigorna incandescente ali, porque o Pérez, que é um piloto mediano para bom, no carro muito melhor, na média, ele acaba quase que perdendo tanto quanto ganha de um Hamilton, de um Leclerc, de um Alonso em carros inferiores. Então, o que sobra, né? Uma hora o Lance Stroll vai falar, cara, o que eu tô fazendo aqui? Será que na hora de eu, sei lá, andar em Le Mans, jogar tênis, né? Oremos. E de fato, nada né? contra o Stroll também, bom piloto. Contra. Mas, enfim, não, bom piloto. Eu acho um bom piloto. Assim, bom piloto, sei lá, você bota em Le Mans, o cara vai fazer uma performance legal, sabe? Exato, mas eu gosto muito da analogia das prateleiras, assim. Na prateleira Verstappen, hoje só tem um. Aí a gente tem uma prateleira abaixo, que é o nível que está performando o Hamilton, o Alonso, o Leclerc. Na prateleira Stroll, hoje, tem 200 pilotos federados capazes de... Pode ser. Se não 200, 100, né? Caras que... Se você pegar, você falou em Le Mans, quem ganhou o Le Mans esse ano? Giovinazzi... quem mais tinha ali desses caras? Kamui Kobayashi Calado. na Toyota. Não, eu digo dos caras que têm experiência de monoposto mesmo, né? O James Calado também. Mas para pegar esses, enfim,
não tô tirando o James Calado, mas eu digo assim... O James Calado, pô! James Calado. Vamos pra outra, pra ficar mais fácil a analogia. Pega aí o top 5 da Índia esse ano. Palou, Dixon, Newgarden, todos esses caras, se você... Vamos pra Fórmula 2, Drogovic, sim. Pourchaire, o Frederic West... Todos esses caras são plug and play que vão sentar e vão performar melhor que o Stroll ao longo de uma temporada. Sim. Então, né? É um imbecil o Stroll? Não. Mas assim, pô, são só 20 vagas. É uma equipe que tava fazendo pódio, é uma equipe que ainda tá em quarto no Mundial, né? Quarto. Sim, mas cada vez mais longe, né? Provavelmente a McLaren vai passar, né? E detalhe, não tô com a conta aberta aqui, mas nos programas lá no Supermotor, nas transmissões, eu chamei a atenção para esse detalhe. A Aston estava, ao chegar ao GP do Japão, 72 pontos atrás da vice-líder, da Mercedes. Da Mercedes. 72 pontos. A diferença do Alonso para o Stroll era de 123. Sim. Então, olha só isso, praticamente o dobro. Eu vi recentemente, é só fazer a tabela também, mas se o Stroll tivesse metade dos pontos do Alonso, a Aston era segundo. Então, aí você vê o quanto isso está custando também para eles. Mas aí, voltando assim, o Stroll, no tempo que a Williams estava andando lá na rabeira, e aí tinha a dupla Stroll e Sirotkin, não está desperdiçando uma vaga do grid. O carro é uma porcaria, o piloto é mediano, ok. Agora, a Fórmula 1, com essa nova era de Liberty Media, modelo franchise, equipes que são lucrativas, pô, cada vaga é muito preciosa, né? Hoje o Stroll passou a ser um desperdício de uma vaga de uma equipe de ponta, né? E é isso, você não encontra outro piloto de mesmo nível, né? Ou de um nível mais baixo, como era o caso de Mazepin, que aí sim era um cara de um nível mais baixo. Hoje você não tem o Latifi, foi embora também. Então, falando em prateleiras... Virou o alvo. No grid hoje, na prateleira mais baixa, quem tá? Stroll e Sargent, né? Se a gente citar qualquer um dos outros... o Sargent com aquela coisa de, pode ser, quem sabe. Exato, o Sargent com meia temporada e o Stroll com... O Stroll tá na 6ª temporada, né? Sim, acho que Então, ele é o segundo piloto mais jovem da história da Fórmula 1. Eu falei, se essa pergunta caísse no show do milhão, talvez eu não acertasse. Porque o mais jovem é o Verstappen. Sim. Ok, todo mundo sabe. Mas ninguém se liga que o segundo mais jovem é o Stroll. Sim. Estreou com 18 anos de idade. Ou seja, então ele já cumpriu aí uma boa carreira, né? E amarra com o que eu falei de burnout pro Verstappen, por consequência, vale pro Stroll, né? Também. Cara, vamos falar um pouquinho aí da tua carreira. Eu acho que é importante para quem também sonha em trabalhar com isso e tal, e se interessa pela nossa função. Como é que você se encaminhou para o jornalismo automobilístico e automotivo na sua vida? Cara, eu fiz jornalismo para trabalhar com corrida, né? Eu até brincava na casa antiga, né? Que carro de rua é uma bosta. Eu gosto de carro de corrida, cara. Eu brinco também. O pior carro que eu já guiei foi um Porsche 911 GT3 de rua. Porque eu guiei ele em Interlagos logo depois de guiar o GT3 Cup com o slick aliviado. Você sai de um carro de corrida para o carro de rua. Por mais que o carro de rua seja um 911 GT3, ele parece uma droga. Chega ali no café, não tem frente o carro, né? Porque não tem pneu slick, enfim. Eu sempre quis trabalhar com automobilismo e eu sempre sabia que aquela história, né? Eu brinco também, todo jornalista esportivo, de alguma forma, ele é um atleta frustrado no seu respectivo esporte. O cara que tá lá no Sport TV comentando o jogo de futebol, o que não é jogador, claro, no fundo, ele queria ter jogado com a 10 da seleção no Maracanã, mas é um funil muito estreito, né? Mas no automobilismo é uma coisa um pouco diferente, né? Para você participar do automobilismo de alto nível, tem 3 caminhos, né? Alto nível, não altíssimo nível profissionalíssimo, né? Você pode ser um cara muito talentoso, mas mesmo assim você vai precisar de um pouco de dinheiro. Você pode ser um cara com muito, muito, muito dinheiro. Ou você pode ser um cara que conta histórias, né? E na era digital, de rede social, isso parece muito mais nítido, mas eu comecei a correr de graça, digamos assim. A minha primeira experiência como jornalista, alguém está me dando um equipamento profissional para eu correr de graça em contrapartida para uma história, andando de Rotax nos Estados Unidos em 2005, né? Então, com revistas, cara, quando o Acelerados começou, eu fiz essa conta. Eu fiz 13 cursos de pilotagem. E não aprendeu ainda. Mas o quê?
para contar a história, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a Audi tinha um curso, né, de pilotagem lá em Curitiba. O Betinho Gressi Betinho falou Gressi, disso. sim, foi meu instrutor várias vezes, em várias dessas oportunidades aí. Agora, fazendo mudança em casa e tal, meu primeiro curso no Manzini foi em 2004, né, cara? Que eu justamente, foi quando eu fui para os Estados Unidos. Eu queria ir para os Estados Unidos como um piloto FIA. Isso é uma coisa muito louca que a galera não saca também. Você tem uma carteira CBA, é uma carteira FIA. Você é um piloto federado em qualquer lugar do mundo. Que me permitiu essas oportunidades lá nos Estados Unidos. Então, ao longo dos meus 8 anos na Red Bull, também pontualmente tive oportunidades aqui e ali. Eu me lembro, eu corri nos Veloci lá no Sul algumas vezes. E aí, com acelerados, essa coisa ficou muito mais fácil, né? Coincidiu com uma série de outros fatores, que foi a explosão do digital, do YouTube, né? Antigamente, eu sou freela de uma revista, me dá um carro de corrida aí, deixa eu tentar vender patrocinador. Que retorno eu vou conseguir dar? Os espaços eram limitados, né? Quando você está falando de televisão aberta clássica, de revista impressa clássica, você não consegue contar... vamos pegar aqui, uma 4 rodas da vida. Eu lembro, isso é mais antigo do que andar pra frente, cara. O Eduardo Pissinger, aí um abraço. Ele, o Douglas Mendonça e quem era o terceiro? Eles montaram um Voyage para correr a 1000 milhas pela 4 rodas em 93, entendeu? Só que é isso, você consegue fazer uma coisa pontual, né? Quando a mídia era limitada. A partir do momento que a mídia é sem fim, se a gente quiser postar 1000 vídeos no canal do Primeiro Stint, a gente posta no mesmo dia, ficou muito mais fácil você chegar para uma marca e falar, vou contar uma história aqui com começo, meio e fim de como é a minha participação aqui, né? Aí tudo começou em 2014 e a gente andou na Lancer Cup, a convite da Mitsubishi, e, surpreendentemente, ninguém esperava. O Gerson fez a pole, aí acabou se enroscando, não fez resultado, mas aí eu larguei em sexto, cheguei em segundo. Aí os caras, que são esses Zé aí, até que os não são completos idiotas. Mas por quê? Porque isso foi 2014. Olha tudo que eu te falei, tem uma trajetória de 10 anos antes, né? Sim. E aí o Thiago Marques, que também é um cara que gosta de abraçar uma loucura no bom sentido, né? Falou, vamos botar esses 2 idiotas pra andar. E a gente andou lá em Cascavel, na sprint, e também eu quebrei, mas o Gerson fez pódio. E aí a gente conseguiu, em 2016, em cima desses 2 cases aí de Lancer Cup e dessa primeira participação na sprint, que foi legal, deu pódio, a gente conseguiu o patrocínio da MTE Thomson na época, a marca que faz aqui sondas Lambda e tudo mais. E aí eu e o Gerson passamos a correr na sprint em 2016. E aí você chega a um título brasileiro, cara. Como é que é isso, cara? Assim, que de repente acordar e falar, caramba, eu tenho um título de automobilismo. Eu falo isso sempre. Eu acabei conquistando coisas muito maiores do que eu jamais tinha imaginado. Eu sou um cara muito pleno, muito satisfeito assim, com a minha trajetória no automobilismo, porque realmente eu realizei o que para imensa maioria das pessoas é um sonho. Eu cheguei muito mais longe do que eu imaginava. Até porque o automobilismo moderno, ele facilita muito as coisas, né? Na sprint, por exemplo, agora a NASCAR Brasil, né? Até fiz uma corrida também já na era do carro novo, ganhamos lá em Goiânia, eu e o Parisotto, porque você também tem a questão da telemetria, cara. Muda muito o jogo, né? Telemetria, nos anos 90 ali, era coisa que só na Fórmula 1 existia, né? Eu lembro, a metria chega na Stock Car, se não me engano, em 2005. Era uma coisa, 2005 é ontem, né? Então você passa a ter as onboards também, cara. GoPro era uma coisa de ficção científica 15 anos atrás. Hoje é a carne de vaca. A partir do momento que você tem muito onboard e muito dado, fica... Obviamente, o talento sempre vai se sobressaltar muito. Mas você consegue entender, peraí, o cara tá freando 7 metros depois do que eu aqui e tá carregando 12 km por hora a mais e tá fazendo um traçado 40 centímetros mais para dentro do que eu. Na minha passagem seguinte, eu não vou conseguir frear 7 metros depois, mas já freio 2. Eu não vou conseguir carregar 13 por hora a mais, mas eu já carrego 7. E eu não vou vir 40 centímetros mais para dentro, mas eu já carrego 20. Então você vai evoluindo muito rápido. Eu sempre fui que eu brinco, né? Um piloto classe média. Eu não tenho grana para me bancar. Eu só ando conseguindo patrocínio. Nesse sentido, eu tenho, do ponto de vista de... alguém precisa pagar para eu correr, eu tô chegando na minha 9ª temporada de piloto profissional, né? É uma maluquice falar isso. Mas aqui no Brasil, que a gente tem muita gente com muita grana que gosta muito de corrida, eu acompanhei muito, cara, nesses 9 anos, assim, que eu tô... Para quem não me conhece tão bem, aí eu corri na sprint de 2016 a 2019, depois eu corri 20 e 21 na Copa HB20, corri em 22 no Ultimate Drift Brasil e esse ano
tô correndo focado na Gold Classic e na Fórmula Inter, que a gente tá esperando. É um Passatão que você guia lá? Não? Na Gold Classic era um Voyageão. Um Voyageão. Esse Voyage, Deu PT, cara... não foi? Esse Voyage, todas as vezes que eu sentei nele, eu ou ganhei ou quebrei. Era um canhão frágil. E muito arisco. Pergunto pro França que ele chegou a guiar esse Voyage do PH, é um carro muito arisco. E aí acabou o PH tendo uma escapada em Tarumã, que é o lugar que não perdoa, né? Aí acabou o Voyageão e estamos reconstruindo. Mas além disso, eu fiz muitas participações em muitas categorias, né? Andei de Mitsubishi Cup no Rally, andei nos Sertões um ano de UTV, Fórmula Academy, a própria Fórmula Inter, várias vezes fazendo pódio, ganhando, Copa Joy aqui em São Paulo, enfim. Isso também te dá uma experiência nessa coisa da variedade. Eu brincava com... Eu corri o Cascavel de Ouro de Celta, e o Thiago Marques, na época eu corria na Sprint, eu falei, cara, me convidaram para correr o Cascavel de Ouro de Celta. E o Thiago Marques é um cara, irmão do Tarso Marques, correu de Fórmula 1, o Thiago Marques andou anos e anos na Stock Car. Fala, eu vou correr de Celta, né? Pra ele, tipo, você tá maluco. Ele falou, você vai sentar naquela cadeira elétrica? Eu falei pra ele, Thiago, meu gerenciamento de carreira como piloto profissional é muito simples. Se for de graça, eu sento, cara. Então eu acabei ganhando uma experiência, uma variedade, assim, bastante ampla e que é a coisa que hoje que mais me entusiasma, é justamente experimentar uma coisa nova, ter a experiência nova, né? Cara, agora fica muito claro pra gente como foi essa transição aí de momento em que você tava ali como jornalista para a condição de piloto, que hoje é paralela, mas já meio que, né, já meio que até independente, eu diria. Agora, voltando para a minha pergunta, lá no começo, quando foi que você bateu numa porta, ela se abriu e você de fato começou a fazer isso da sua vida, de trabalho como jornalista automobilístico e de competição? Entendi. Antes, né? Então, eu fiz jornalismo para trabalhar com automobilismo e a gente pegou muito, né? A gente é da mesma geração, a gente pegou aquele auge da kart, né? Da Fórmula Indy, depois Fórmula Mundial. Theo José, não, perde mais! Era a categoria que eu era mais apaixonado, assim. Óbvio que a gente gostava muito de Fórmula 1, mas a Fórmula 1 me parecia algo muito inatingível, muito... eu digo como jornalista, né? Como profissional. E eu sempre vi, o mercado americano, as coisas são mais abertas, mais dinâmicas, enfim. Me formei em jornalismo em Porto Alegre e fui para os Estados Unidos. Aí eu fiz uma pós de verão em Nova York, no meio de 2004. E assim que terminou essa pós, eu comprei uma van. Isso tá no meu livro, Uma Vida a Gasolina. Comprei aí, disponível na Amazon. E comprei uma van por $800 e comecei... Já no Brasil, no tempo de faculdade, eu colaborava para um site bem simplesinho assim, mas olha que loucura, né? Não existia rede social nessa época, a coisa era site. E esse cara, o Mark Cipollone, dono do site, ele teve uma grande sacada. Primeiro que ele não era jornalista, né? Então o jornalista, de novo, pensem 20 anos atrás, a gente tinha muita responsabilidade com a informação, né? Sim. Ouvi que o Mendonça talvez acabe com o primeiro stint, alguém falou... Não, isso não é. Não. O cara que trabalha com o Mendonça ouviu ele falando no telefone, dizendo que ele vai acabar com o primeiro stint. Agora eu tenho uma fonte, agora eu posso publicar. O primeiro stint talvez acabe. Né? Isso era assim que funcionava. Ele vai acabar, eu quero dizer você. Eu digo assim, era assim que funcionava. Você que é jovem, antigamente, era assim que funcionava. O jornalista, e até hoje, o que diferencia o jornalista dos conteudistas que abundam aí na internet? Eu não estou falando mal dos conteudistas. Sim, claro. É que a audiência já não percebe muitas vezes a diferença que tem. É que a gente tem muita responsabilidade com o que a gente publica. Esse cara, o Mark, lá em 2004, ele não tinha. Então ele tinha uma seção de rumores no site que... Qualquer coisa... rumor. Thiago Mendonça pode acabar com o meu stint. E ele publicava. Então, como o ser humano tem no DNA esse gosto pela fofoca, o site dele, cara, era um site que era pequeno, mas que todo mundo do meio do automobilismo da Indy era fascinado. Lia diariamente. E naquela época, né, não custa lembrar, eram duas Fórmula Indy. Tinha tido racha, né? Então a gente tinha a kart e a IRL, que era a Fórmula Mundial e a Fórmula Indy. Por que eu tô dizendo isso? E só uma coisa, é curioso porque assim, quanto mais fofoqueiro você mais fofoca chega, porque as pessoas passam a te ver como o cara que vai publicar aquilo. Exato. Fiquei sabendo ali. Não, tá cheio de arroba aí vivendo disso, e cheio de gente achando que é bacana, consumindo, mas enfim, o ser humano é assim. E aí, havia duas Fórmula Indy, então o calendário era muito cheio, né? Tinha 16 corridas da kart e 16 corridas da IRL. E eu contribuía para esse cara no tempo de faculdade aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá, eu falei,
comprei uma van aqui, quero seguir a Fórmula Indy. Ele falou, cara, te credencio, não te pago, mas te credencio. Então, eu passei o segundo semestre de 2004, eu fiz 40 mil quilômetros em 6 meses, cara, indo em todas as corridas, só que o calendário de uma não se preocupava com a outra, né? Então, esse final de semana tem IRL em Pikes Peak, lá no Colorado. Final de semana seguinte tem kart na Cidade do México. Então, eu ficava zigue-zagueando pelo país e escrevendo para esse site. E aí, na época, eu nem tinha percepção disso, assim, mas hoje eu vejo que é muito nítido, né? Esse meio é um meio muito insular, né? E se você vai numa sala de imprensa da Fórmula Indy, no Brasil é diferente, mas lá até hoje, né? Se você vai, idade média de quem tá trabalhando ali, perfil, né? Homem, americano, branco, 50, 60 plus, né? Então, tu imagina 20 anos atrás. Daqui a pouco, peraí, quem é esse latino de 22 anos indo de van pra cima e pra baixo? Começou a rolar um buzz, assim, as pessoas sabiam quem eu era. E aí, e porque liam o site, né? E aí, por causa disso, a Racer, né, que é a principal revista de automobilismo lá até hoje, se dispôs a patrocinar meu visto. Hoje também a gente sabe por quê, né? Sim. Mão de obra barata, né? Motivada e barata. Mas aí, patrocinou meu visto e aí eu tive 2005, 2006 como um cara de... Aí abrem portas muito maiores, né? Você tem uma racer aí no currículo e tal. E adiantando um pouco as coisas, acho que é esse currículo também que te permite entrar na Red Bull para ser o coordenador de comunicação ali da equipe Red Bull Racing num projeto aqui da Stock Car, né? Foi quando a gente se conheceu. Exato. Na verdade, o cara... Nos conhecemos antes, na verdade, numa prova de kart indoor. É verdade, da qual eu fui desclassificado porque ganhei, né? O França tinha esse hábito aí. Se a pessoa de fora ganhava, ele desclassificava. Na verdade, eu tive muita sorte de timing, né? Porque se você pegar 2005, 2006, justamente... 2005 é quando surge a Red Bull Racing na Fórmula 1. 2006 é quando faz a maluquice, né, de comprar a Minardi e a Toro Rosso. Então, tá implementando a estratégia global de motorsport da Red Bull, tá vindo para a 10ª potência bem nessa hora. No contexto dos Estados Unidos, Red Bull Driver Search, vamos levar um americano para a Fórmula 1, constrói todo... Isso foi um reality na televisão, olha que maluquice, cara. O Scott Speed ganhou, Scott Speed venceu. Eu fiz a matéria de capa com o Scott Speed para Racer, que é até outra coisa. Quem é que fazia a matéria de capa com o primeiro americano a correr na Fórmula 1? Era um tiozão, né? Ou não, bota lá o moleque. Pô, o Scott Speed se abriu mais comigo, ganhei uma certa intimidade, passei o dia com ele, a namorada, saíam coisas diferentes, assim. E aí a Red Bull estava trazendo a MotoGP de volta para os Estados Unidos, lá em Laguna Seca, alugou uma casa. Então eu passei a ser um amigo da marca lá como jornalista, né? Depois eu até descobri o nome disso quando eu passei pro lado de lá do balcão. Eu me tornei, sem saber, um opinion leader da Red Bull. Me mandava uma caixinha de vez em quando, uma geladeirinha para redação da Racer. E aí depois de 2 anos lá, eu percebi que o jornalista ganha mal no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Eu falei, pô, estou ganhando mal longe de casa ou posso ganhar mal no Brasil? Vou ganhar mal no Brasil, né? E aí falei com os meus contatos da Red Bull, tô voltando pro Brasil. Isso foi depois das 500 milhas de Indianápolis de 2006. Se tiver um contatinho aí, passa para nós aí. E a galera falou, esse cara aqui, como o Ayrton Senna certa vez disse a Reginaldo Leme, esse cara aqui é canhoto e não é burro, né? Alguma coisa sai daí. E aí, de novo, muita sorte, né? Que isso é no segundo semestre de 2006. E a Red Bull Brasil, dentro dessa estratégia global aí de motorsport da marca, tinha decidido também abrir a torneira do investimento em motorsport no Brasil e entrar na Stock Car. Sim. E aí o resto é história, né? O projeto da Red Bull Racing, que incluiu o Red Bulletin, que foi a primeira vez que a gente trabalhou juntos, né? Que era uma maluquice muito divertida e, enfim, o resto é história. E aí o Cássio passa a ser o assessor de imprensa da equipe Red Bull Racing na Stock Car, pela Red Bull, entre outras tarefas que ele executava lá dentro. E aí aparece na sala de imprensa lá em Interlagos, e eu e o Rodrigo França, que esteve aqui também no programa recentemente, cutucamos um ao outro e falamos, pô, esse cara aí não é aquele mesmo que ganhou uma corrida da gente lá em Tarumã há 2 anos? Pô, é mesmo, vamos lá falar com ele. Vamos tirar isso ali, pô. Que louco como o mundo deu voltas, né? Hoje, 2 anos parece... 2021 foi ontem, né? Mas aconteceu uma vida nesses 2 anos ali. É isso. Cara, queria ter mais tempo aqui para bater um papo contigo, mas sei também que
outros convites virão e você vai estar aqui com a gente mais vezes. Então, Cássio, obrigado aí pelas suas opiniões e também pela inspiração aí para a galera que estiver assistindo e quiser seguir esse caminho. Pô, tamo junto, é sempre um prazer, tamo às horas, moramos aqui perto, quando precisar alguém bem. Cancelar em cima da hora, tamo aí, segue nós aí, @Cássio Cortes e youtube.com/Cássio Cortes. Deixa eu fechar com uma pergunta só, eu fiz essa pergunta pro Betinho Gress, que estava aqui também. Carro mais tesão que você guiou na sua vida? De rua ou de corrida? Ambos. De rua, McLaren Senna, que é um carro de corrida para rua, né? O monocoque de carbono faz um diferencial muito grande para um carro de rua, né? E carro de corrida foi graças ao Marcelão, um abraço, o MCR Ford aqui em Interlagos, né? Protótipo campeão brasileiro de P2, né? No Império Endurance, mas menções honrosas ao carro da Fórmula Academy, né, que é o antigo carro da Fórmula Futura, um Fórmula 4, e é o carro da Fórmula Inter, né, o Fórmula, cara, sim. Depois que você anda de Fórmula, realmente tudo, e o protótipo... É igual viajar de primeira classe. Exato, e o MCR Ford, o que é? O que são esses protótipos de alto nível do Império Endurance? Fórmulas carenados, né? É isso. E a resposta do Betinho foi a mesma, porque ele participou desse evento do McLaren Senna, e ele deu essa mesma resposta. É isso, galera. Se vocês gostaram aí do papo, deixe o seu like. Se você gostou também, compartilhe esse conteúdo. Inscreva-se no canal. Temos a meta de 50 mil inscritos e precisamos chegar lá. E também, se tiver alguma dúvida, algum comentário, só deixar aí também. Passo para o Cássio lá para responder e a gente vai falando, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!